Você sabe qual é a estrutura, a estratégia de produtos perpétuos que grandes players usam no tráfego pago? Não? Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo aqui nesse vídeo. Fala, meu amigo! Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não me conhece, meu nome é Alberto Oliveira, sou gestor de tráfego há 7 anos. Trabalho com infoprodutos especificamente desde 2018 e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho do que a gente vem fazendo, do que a gente aprendeu sobre tráfego para infoprodutos, produtos perpétuos, né? Produtos que estão sempre à venda. Bom, sobre esse tema é muito importante eu salientar aqui logo no início que existem várias formas de se chegarem ao mesmo resultado, existem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que a forma como eu faço, como eu aprendi a fazer, é a forma correta. É basicamente a forma que eu já fiz em vários produtos e que funcionou. Então, eu vou compartilhar com você hoje toda a parte teórica, tudo que a gente tem, o que a gente precisa ter de estrutura, de estratégias, anúncios públicos, orçamento, toda a parte teórica eu vou passar para você aqui hoje. E no futuro próximo, provavelmente aí na semana que vem, a gente vai ter aqui também a nossa aula prática, montando toda a nossa estrutura de tráfego para rodar esse produto perpétuo, beleza? Então, sem mais delongas, já deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui para nós e vem para cá. Bom, quando a gente fala de produto perpétuo, de tráfego para produto perpétuo, o ponto central, o ponto mais importante que a gente precisa lembrar é que, assim como o produto, o tráfego também é perpétuo. O trabalho de tráfego pago também é perpétuo, porque muitas vezes as pessoas pensam que vão criar um produto perpétuo, vai colocar as campanhas no ar e simplesmente o negócio vai rodar no automático para sempre e vai ficar só entrando dinheiro. Não, não é assim. Assim como o produto é perpétuo, o trabalho de tráfego pago também é. Então, lembre-se disso sempre que você for pegar um produto, uma conta que trabalha com esse tipo de serviço, beleza? Bom, o primeiro ponto que a gente tem para tratar é a nossa estrutura de perpétuo, né? O que compõe, basicamente, aqui sem entrar nas entrelinhas, o que compõe a estrutura, a infraestrutura necessária para a gente conseguir rodar um produto perpétuo. Basicamente, eu divido ela em 4 pontos. O primeiro deles é página de vendas. A gente precisa ter uma página de vendas que leva a um checkout, que pode levar a uma página de obrigado com um agradecimento pela compra, ou também a uma página de obrigado com um upsell, um novo produto, certo? O segundo ponto da nossa estrutura de perpétuo são, obviamente, os criativos, né? A gente precisa de anúncios para rodar esse produto perpétuo. Terceiro ponto é o traqueamento, né? O que a gente conhece hoje. Google, Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, são várias as formas da gente fazer o traqueamento de não apenas de um produto perpétuo, mas de toda a estrutura por trás e basicamente também os funis que a gente vai trabalhar com esse produto, se é um funil direto, onde o cara vê um anúncio e já vai para a página, se é um funil onde o cara se cadastra, recebe uma isca digital e posteriormente uma sequência de e-mails para em seguida ele ir para a página. De toda sorte, a gente precisa saber de antemão qual é o funil de perpétuo que a gente vai usar, certo? No que diz respeito à estrutura, né, a infraestrutura necessária para a gente rodar um produto, sendo bem superficial, tá? Aqui sem entrar muito em detalhes, sendo bem superficial, são apenas esses 4 pontos: páginas, criativos, pixel, traqueamento e o funil. Essa é a estrutura mínima para a gente rodar um perpétuo. Tendo isso pronto, a gente vai partir para o nosso planejamento de tráfego, né? Porém, eu gosto de trabalhar com uma certa lógica aqui. Então eu tenho a etapa de antes de iniciar as campanhas, etapa de criação de públicos e aí eu vou seguindo. Bom, antes de iniciar as campanhas, o que eu gosto de fazer sempre? Revisar a copy.
quer fazer o quê? Ler a página de vendas de uma ponta a outra. Revisar com o intuito de entender se aquela copy vai trazer, se ela está alinhada com a proposta, com os criativos, com o resultado, com o produto que a gente quer vender, se a narrativa está 100% conectada, se ela faz sentido. Segundo, e também extremamente importante, são as questões textuais, né? Revisar se não tem nenhum erro gramatical, nenhum acento fora do lugar, uma vírgula. Tudo isso são pontos que na sua audiência pode gerar alguma conexão. Eu particularmente gosto muito de ler um texto muito bem escrito. Como eu gosto de ler, eu sempre fui um cara que gostou de ler, que gostava de ler um texto bem escrito me chama a atenção. Quando eu vejo uma página de vendas muito bem escrita, com as ideias todas concatenadas, cada vírgula no seu lugar, para mim particularmente é muito bom e naturalmente esse é o certo, né? A gente escreve um texto, ele precisa estar gramaticalmente correto. Então, esse é um ponto de extrema importância. Outro ponto extremamente importante para a gente chegar antes de iniciar a captação é a gente testar a nossa versão mobile da página. Por que que eu digo testar? O que que eu quero dizer com testar, na verdade, né? Cara, pega a página, abre no seu celular, vê como é que está o carregamento, vê se ela está carregando rápido, vê se os botões estão aparecendo no lugar certo, testa os botões e vê se eles estão levando para o lugar certo, para o checkout certo. Tudo isso pode influenciar muito no seu resultado. Com a página de vendas levando para o checkout errado, para uma oferta mais barata, para um produto diferente. Tudo isso aí vai influenciar no resultado do seu produto depois. Outro ponto extremamente importante também, traqueamento. Apesar de eu ter colocado aqui o traqueamento como uma estrutura do perpétuo, é importante que você criou suas campanhas, seus anúncios estão prontos. Cara, antes de publicar, vai lá na página, confere o traqueamento, vê se os pixels estão instalados, vê se eles estão mandando os eventos certos do jeito que você quer para o gerenciador. Tudo isso são pontos muito delicados que, se você começar errado, podem sabotar o seu resultado de uma forma muito grande, certo? Ainda antes de iniciar as campanhas, importante também a gente verificar a questão do checkout, como eu falei agora há pouco. Às vezes você tem vários produtos dentro da sua conta lá, dentro do seu gateway de pagamento, e sem querer você acabou pegando o checkout do produto errado. Então, antes de iniciar, de começar a rodar os seus anúncios, vá lá e aperte os botões do checkout, veja se é o checkout certo. Se você puder fazer uma compra e verificar se o checkout está enviando para a página de obrigado, se o evento está lá rastreando, se você está recebendo um e-mail de acesso, tudo isso é muito importante para que a experiência do cliente seja boa. Além de, é claro, você estar fazendo o trabalho da forma mais correta possível. Outro ponto muito importante, conferir o traqueamento desse checkout. É um ponto recorrente. Por que eu estou falando tanto de traqueamento? Porque normalmente é onde os gestores de tráfego mais erram. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes. Inúmeras vezes eu já peguei campanhas de conversão rodando em contas que a gente estava dando consultoria e que o evento que o cara estava usando não estava dando na página, estava totalmente errado e era um clique no Pixel Helper do Google, e você já teria visto que aquilo ali estava errado e não devia estar acontecendo daquela forma, certo? A partir disso, antes de rodar todas as campanhas, a gente fez essas revisões, a gente tem a nossa estrutura pronta, a nossa estrutura está revisada, a gente parte para o nosso trabalho enquanto gestor de tráfego, né, os primórdios ali, os pontapés iniciais, que o primeiro deles é criação dos públicos. Crie todos os públicos que você vai usar para rodar aquele produto perpétuo, mas também todos os públicos que você pode vir usar lá na frente. Normalmente, quando você vai começar a rodar um produto perpétuo, mesmo você tendo muita audiência ou não, normalmente você vai sempre começar a rodar com poucos públicos, porque você está numa fase de teste. Inicialmente é normal. Só que, sabendo que você pode usar esses públicos lá na frente, já crie todos de antemão, para que quando você precisar usar já estejam populados. E aqui ainda sobre públicos um ponto importante.
Mesmo que você só esteja rodando suas campanhas de tráfego pago no Facebook e no Instagram, é extremamente importante que você já crie também os seus públicos do Google/YouTube. Por quê? Como os seus anúncios do Facebook e do Instagram vão estar levando pessoas para a sua página, as suas tags estão instaladas lá, o pixel, a tag do Google está traqueando aquelas pessoas, você já pode ir qualificando a audiência, já criando públicos qualificados, para que quando você vá para o Google, para o YouTube anunciar lá, você já vai ter uma bagagem, você já vai ter seus públicos criados, você já vai ter uma base não só de pessoas que te conhecem, que já viram o seu produto, como também uma base de públicos para criar novos públicos, né? Para criar públicos semelhantes. Então, é extremamente importante que já no início da captação você tenha seus públicos criados em ambas as redes, Google, Facebook, se possível, se tiver nos seus planos também, é claro, TikTok, por que não criar? TikTok, Twitter, Pinterest. Se você puder criar os seus públicos, criar a sua estrutura de traqueamento em todas as redes que é possível anunciar, melhor. Quanto mais públicos você criar, melhor. E aí você fala assim, Alberto, eu não sei quais públicos criar. Bom, públicos quentes, você vai criar públicos de envolvimento, Facebook e Instagram, de 7 a 365 dias. Normalmente eu crio 7, 14, 21, 30, 90, 180 e 365 dias. Normalmente são esses 7, 14, 21, 30, 90, 180, são esses 7 dias de Facebook e de Instagram, certo? Você vai criar também os públicos de quem viu, assistiu os seus vídeos. Estou com minha colinha aqui, pessoal, mas depois eu vou disponibilizar essa colinha aqui num PDF aqui na descrição para vocês baixarem. Se vocês quiserem, tá tudo escrito aqui, depois você só vai fazendo aí no seu e ticando. Públicos de quem viu o vídeo. Eu gosto de criar públicos de quem viu 75% dos vídeos, que para mim vai ser um público mais quente, mais qualificado, né? 75 mais, 75, 95, depende do cenário. Via de regra, cria pelo menos o de 75. Esse público vai te servir como público quente e também vai te servir como base para criar públicos semelhantes, porque já é um público de uma galera mais qualificada. Quem assistiu 75% dos seus vídeos tem interesse no que você está falando. Então esse público vai te servir também como base para criar novos públicos. Públicos de quem viu os seus anúncios, tanto um público de quem viu o mínimo ali, são 3 segundos, né, no Facebook, quanto de quem viu o anúncio todo. Vão te servir para fazer exclusões futuras e também para criar novos públicos, tá? Público de quem visitou as suas páginas, tanto as páginas do seu produto perpétuo, página de captura, página de obrigado, página de vendas, quanto outras páginas que você tenha nos seus sites. Você pode já deixar todos esses públicos criados, porque se você não for usá-los naquele momento, posteriormente você já tem isso pronto. E também públicos de lista, tá? Então, basicamente, envolvimento, viu vídeo, viu anúncios, visitou páginas e públicos de listas, né? Listas de clientes que você já tem, você sobe para o Facebook, para o Google. O Google agora liberou isso para todas as contas, então crie esses públicos nas suas ferramentas de anúncio, certo? E, obviamente, né, pessoal, públicos semelhantes, né, que são os públicos, os lookalikes, e também públicos de interesses. Eu sugiro você criar aí pelo menos uns 8 públicos diferentes de interesses para que você possa ir testando e entendendo qual que vai funcionar melhor para você, certo? No que diz respeito a criativos, né? O que é o mínimo que eu, Alberto, qual que é a estrutura mínima de criativos que eu peço para os meus clientes, tá? Que normalmente eu peço para eles me mandarem para a gente começar a rodar um produto perpétuo. Pelo menos 3 anúncios em imagem, no formato 1:1, né? 1080 por 1080. E também no formato 9:16, que é o formato vertical para stories. Normalmente eu sempre peço também no mínimo 3 anúncios em vídeo, também no formato 1:1. Se for rodar só o Facebook e Instagram, esses vídeos com no máximo 2 minutos. Se for rodar YouTube, normalmente a gente abre aí para 3 a 4 minutos, depende muito do produto, do cenário. E também vídeos na vertical, né, 9:16, que é 1080 por 1920, com duração máxima de até 30 segundos. Por que até 30 segundos? Porque o Reels do Instagram, que hoje é um dos principais formatos, não suporta vídeos como anúncios com duração maior, tá? Se você for orgânico, você consegue postar até 1 minuto, mas anúncios, o máximo são 30 segundos, tá?
Então, normalmente isso é o básico para se começar. No mínimo 3 anúncios em vídeo e 3 em imagem. O ideal seria você ter pelo menos 6 aí, porque aí você já tem uma margem de teste. Extremamente importante que a gente sempre esquece textos. Os textos de apoio para cada anúncio, que são os títulos e descrições. O Facebook tem me recomendado recentemente nas campanhas que eu venho criando que as minhas descrições, né, o texto principal não tenha mais do que 200, se eu não me engano, são 270 caracteres, o que parece muito, parece pouco, mas não é. Então, normalmente, se você tem 3 anúncios em imagem, você vai precisar ter 3 textos principais para cada anúncio daquele, assim como 3 títulos. Para os vídeos também é a mesma coisa. Anúncios em Stories e Reels não precisa de texto de apoio, então se você for rodar só nesses formatos, você não vai precisar deles, certo? Ainda sobre criativos, normalmente nós enquanto gestores de tráfego, né, a gente sempre enfrenta um problema muito clássico que é o cliente não quer mandar criativo, ele não está mandando, ele está atrasando os criativos. E aí, isso acaba se tornando um problema para nós, porque os criativos são a nossa principal ferramenta para fazer com que as pessoas cheguem até as páginas, até o produto, né? Então, quando isso acontecer com você, o caso do cliente não te mandar os criativos, o que você vai fazer? Cara, você vai lembrar esse cliente, você vai salientar para ele os problemas que isso pode gerar. Por exemplo, se você só tem criativos ruins rodando, você vai ter um CTR baixo. O que é CTR? Taxa de cliques no link. Se a sua taxa de cliques no link é baixa, você tem pouca gente clicando nos seus anúncios, consequentemente poucas pessoas clicando, chegando até a página de vendas, consequentemente poucas ou nenhuma pessoa comprando aquele produto. Então, sempre que você tiver problema com criativos, lembre o seu cliente o problema maior que aquilo pode gerar, que nesse caso vai ser uma performance ruim nas vendas, certo? Passando toda essa parte estrutural, essa parte mais teórica, né? É hora da gente ir colocar a mão na massa, fazer tráfego de fato, que é a criação das campanhas. E as nossas campanhas de perpétuo, basicamente eu divido em 3. Campanhas de testes, campanhas de escala e a campanha muito louca, que é tipo a escala da escala. Nós vamos escalar a escala, sacou? Nosso primeiro pilar, nossa primeira campanha de testes, ela vai ser dividida em outros 3 pilares, que é testes de criativos, testes de públicos e testes de páginas. Exatamente nessa ordem. O primeiro passo é testar os criativos, depois testar os públicos e depois testar as páginas. Por quê? Que a gente começa testando os criativos, né? Porque quando você vai construir uma estratégia de tráfego pago, normalmente você, gestor de tráfego, as pessoas que estão envolvidas nos projetos, você vai saber quais são os seus públicos bons, né? Os seus públicos óbvios. Então é natural que você escolha os públicos óbvios para começar a rodar os seus anúncios. Ou seja, você já tem uma ideia mais ou menos ali de que aquele público é um público bom, então você só vai precisar validar os anúncios com aquele público. Recomendação, coisa que a gente sempre faz aqui, não testo anúncios com públicos quentes. Por quê? Públicos quentes têm uma tendência natural a converter sob qualquer estímulo. Então, mesmo que o meu anúncio seja ruim, é mais provável que um público quente converta. Então, normalmente, esses públicos óbvios para o teste de criativos, normalmente são públicos frios, públicos de interesse, lookalike, essas coisas do tipo. A segunda etapa do nosso teste são justamente os públicos, que é o que? Eu já validei quais são os meus bons criativos, agora eu preciso descobrir públicos, eu preciso saber quais públicos vão converter mais com aqueles criativos. E aí a gente pega os nossos públicos óbvios e vai juntando outros públicos lá. Nessa etapa agora você já pode começar a usar públicos quentes, porque já vai começar a te trazer dados, certo? E a terceira e última etapa das nossas campanhas de testes são os testes de páginas de vendas. Por que o teste de página de venda é o último? Porque a gente já testou os criativos, que são os responsáveis por levar as pessoas para lá. A gente testou os públicos, que são as pessoas
E agora a gente vai testar a página que é o destino final, é onde a conversão acontece. Então, por esse motivo, por essa ordem mais lógica, né, os testes de página eles ficam por últimos, beleza? Então, normalmente é essa estrutura, essa ideia de teste, né, criativos, públicos e páginas. A gente deixa páginas também por um motivo bem simples. Se você não dá para você testar a página primeiro porque você não tem dado, você não tem conversão. Como você já testou anúncios e públicos, você já está rodando anúncios há algum tempo, então a sua página já acumulou dados, você já tem uma base melhor para analisar, beleza? O segundo ponto da nossa estratégia de perpétuo, das nossas campanhas de perpétuo, são as nossas campanhas de escala, né? E aí, qual que é a estrutura de escala? Normalmente é onde você vai partir para buscar novos públicos, né? Trazer públicos frios, lookalikes maiores, interesses mais específicos. E você tem basicamente dois tipos de escala. Escala horizontal e escala vertical. O que muda em cada uma delas? Na escala horizontal, você vai duplicar as campanhas ou os conjuntos de anúncios, dependendo de como você queira fazer, mas você não vai mexer na estrutura, você vai só duplicar aquelas campanhas ou conjuntos de anúncios e você vai deixar exatamente igual. O que você está fazendo basicamente, como que você está escalando aí? Você está tendo mais conjuntos de anúncios ou mais campanhas, anunciando para o mesmo público, só que naturalmente você vai estar mais orçamento. Você não aumentou o orçamento da campanha, mas você criou uma nova campanha com mais orçamento, então você vai impactar mais gente. E a segunda forma é a escala vertical, que é quando você faz esse processo de duplicar novas campanhas ou novos conjuntos de anúncios e também aumentar os orçamentos, ou só aumentar os orçamentos. Eu não recomendo que você busque campanha de escala, simplesmente aumentando o orçamento de uma campanha sua que está convertendo. Por quê? Se você só aumenta o orçamento e aquele custo sobe, você baixar o orçamento depois não vai garantir que o seu custo diminua. Então é bem provável que você tenha uma perca de performance ali daquela campanha, dependendo do orçamento que você tiver. Sempre que você vai fazer uma campanha de escala vertical, que você quer subir, aumentar os seus lançamentos, eu recomendo que você mantenha a sua campanha que está dando um resultado bom rodando, duplique ela e na duplicada, na nova campanha, você bota mais dinheiro, você aumenta o seu orçamento. Assim, normalmente, é o que tem funcionado para nós por aqui, por isso que eu te recomendo. Eu não estou dizendo que é o certo, tá? Eu estou dizendo que é o que funcionou para mim, certo? A partir daí, a gente vai para as nossas campanhas muito loucas, né? Para a escala da escala. O que são a campanha de escala da escala? Cara, tem duas formas de fazer isso. Duas ou até mais formas. Mas, normalmente, como que a gente pode fazer isso? Eu posso pegar meus 3 melhores públicos personalizados que estão me trazendo mais resultado, colocar todos eles dentro de um mesmo conjunto com os meus melhores anúncios, colocar um orçamento muito alto e a partir disso buscar escalar dentro desses públicos, que o que eu estou fazendo? Eu estou tentando escalar ainda mais o que já está sendo escalado em outras campanhas, que é juntando tudo de bom que está funcionando dentro daquela estrutura e jogando em uma estrutura só. Eu tiro a separação que a gente tem de públicos normalmente, que é um público por conjunto de anúncios, e junto, 3, 4 bons públicos do mesmo tipo. Importante dizer, o que quer dizer do mesmo tipo? Você não vai misturar no mesmo conjunto de anúncios público de envolvimento e viu vídeo com público semelhante. Você vai misturar envolvimento, viu vídeo, visitou páginas. Esses são os públicos do mesmo tipo, que tiveram o mesmo engajamento, o mesmo envolvimento. Da mesma forma, você vai fazer com públicos frios. Se você tem 2 públicos semelhantes que estão te trazendo um resultado muito bom, então você pode juntar esses 2 públicos semelhantes em uma campanha só, no mesmo conjunto de anúncios, botar mais dinheiro, botar os seus melhores anúncios e buscar mais conversões dentro daqueles públicos, dentro daquela quantidade de pessoas que está te trazendo mais resultado, certo? E aqui é importante lembrar também que nesse caso, você fazendo essa estratégia de escala muito, muito louca, você pode testar outros objetivos de campanha, como por exemplo, campanhas de tráfego, de engajamento. Aqui, como você já está um passo à frente, você está tentando estar um passo à frente da escala, você pode trazer novas variáveis, novas ideias, porque cada anúncio que você faz é um teste, e cada teste que você faz
tem a capacidade de te trazer respostas e resultados, ou também não, né? Certo? Ponto importante sobre o perpétuo. Na maioria dos casos, pelo menos na maioria das contas que a gente rodou aqui, dificilmente a gente conseguiu ter um ROI maior do que 2,5 nessas campanhas. Por quê? Porque, não sei, a gente testou bastante, tivemos vários nichos, vários casos, e em um ou outro caso específico a gente conseguiu ter um ROI de 4 ali, mas é comum que as suas campanhas de perpétuo tenham um ROI entre 1,5 e 2,5. Esse normalmente é o ROI bom, assim, você bota R$1, volta 2,50. Normalmente é bom, então se você já chegou nesses números, busca manter porque você está numa safra boa, digamos assim, certo? Bom, basicamente esse é o teórico, né? O pensamento por trás de uma estratégia de perpétuo que a gente desenvolve. E mais uma vez, isso é o que a gente desenvolve aqui na agência, não estou dizendo que é a forma certa de fazer, mas é assim que a gente faz. Próximos passos agora são colocar isso, fazer isso na prática, né? Criar essas campanhas e posteriormente a otimização. Se você quer acompanhar isso, quer entender como vai funcionar esse processo, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui, deixa o like e segue com a gente aqui, porque eu vou estar compartilhando toda semana conteúdos como esse. Semana que vem a gente vai trazer esse conteúdo na prática, criar essas campanhas na prática, que inclusive eu vou ter que criar um produto meu para fazer isso, vai ser muito bom. Eu vou trazer essas campanhas, criar elas com você na prática e posteriormente a gente vai fazer a otimização dessas campanhas, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço.